Olá, olá, bem-vindo ao canal. Hoje a gente vai falar sobre se a Faria Lima tá achando ruim, então significa que o pacote de Haddad é bom? Antes de mais nada, não se esqueça, ajuda aí na campanha do engajamento, curte, compartilha, comenta, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, tudo isso ajuda demais. Chega junto na campanha de financiamento coletivo, que agora a gente está com o clube de membros, você pode clicar aí para fazer parte do clube de membros, tem vários benefícios, sorteio, enfim, vídeos exclusivos, lives exclusivas. Chega junto, vê como é que faz para participar, vai ajudar demais. Também tem a campanha do Apoia-se, que em breve será reestruturada também a partir, para fazer uma contraposição aí à campanha de membros. Você pode chegar junto do Apoia-se, vai ajudar muito, muitíssimo, ou pode ajudar com o Pix, que o QR Code está aparecendo aqui na tela. Isso tudo ajuda demais a manter e melhorar o canal, como, por exemplo, o que vocês tanto indicaram para mim e eu ouvi a indicação de vocês e comprei um braço para o microfone. Também tá chegando as coisas de decoração, então lá em dezembro a gente vai ter cenário, vai ter toda uma frescurinha, graças à ajuda de você. Então chega junto no Apoia-se, chega junto no clube de membros, que foi recém-inaugurado, e chega junto no Pix, tudo isso ajuda demais, e também chega junto no engajamento. Valeu? Simbora pro vídeo. Bem, desde que foi anunciado o pacote fiscal do governo Lula através do seu ministro Fernando Haddad, um burburinho foi gerado. Foi chamada as redes de televisão, o PT, que não sabia que podia chamar as redes de televisão para fazer pronunciamento, descobriu que isso poderia ser feito e fez isso para anunciar um pacote fiscal cheio de cortes e com algumas benesses para maquiar os cortes e tornar esses cortes menos impactantes para as pessoas, para o discurso público, para o debate público, principalmente dentro das esquerdas. Essa tática funcionou de certa forma, os petistas estão na internet em alvoroço, comemorando Deus sabe o que, estão em alvoroço, xingando todo mundo que faz qualquer crítica, chamando de tudo que é coisa, bem típico do comportamento de gado vermelho que uma parcela do petismo resolveu adotar de uns anos para cá, de negação completa da realidade e que se sintetiza numa frase que eu tenho ouvido bastante, que é: se a Faria Lima tá achando ruim, então é porque o pacote é bom. É assim mesmo que a coisa funciona? Se a Faria Lima tá achando ruim, é porque o pacote é bom? Ou porque a natureza do que a Faria Lima tá achando ruim é muito diferente da natureza do que, por exemplo, eu, Jones, Gustavo Gaiofato, Chavoso da USP, Laura Sabino, uma série de pessoas estão achando ruim no pacote. Bem, para isso a gente precisa voltar um pouquinho, fazer uma breve recapitulação, que eu vou fazer um vídeo específico para detalhar esse pacote, porque eu ainda não peguei o documento para ler, mas vamos fazer um tópico a tópico do que se trata esse pacote. Beleza? Bem, aqui no site da Agência Pública, da Agência Brasil, perdão, tem uma matéria que faz um passo a passo, um pouco do resumo, do que tinha sido feito, até então, a partir das informações que tinham até então do pacote pós-anúncio, e ele faz um passo a passo, Eu vou deixar essas matérias que eu estou mostrando aqui na descrição para vocês lerem. Importante que vocês leiam, por favor, leiam o material que está sendo colocado aqui, tá? Mudança no imposto de renda, que tem sido a mais falado, o que tem sido mais usado pelo discurso oficial para mascarar os impactos dos cortes que vem a seguir. Então, há uma elevação na faixa de isenção de imposto de renda, para pessoas que ganham até 5 mil por mês estarem isentas. Essa é uma medida, cumpre uma promessa de campanha de Lula, que foi feita em 2022, e atualmente não paga imposto de renda quem ganha até R$ 2.259,20 mensais. Para evitar os impactos brutos para quem ganha a partir de 5.001 por mês, haverá uma progressão, ou seja, vai haver um rearranjo da progressão do imposto de renda. Para quem ganha até R$ 7.500 mensais de imposto de renda, mas será beneficiado será beneficiado com a isenção dos 5 mil. Então vai haver uma progressão que vai atingir até quem ganha 7.500 para que esse impacto seja menor nessa faixa, e isso, óbvio, é uma medida positiva. Claro, essa medida tem impacto de 35 bilhões por ano na arrecadação federal, ou seja, uma perda de arrecadação de 35 bilhões, que será compensada justamente com a lei a seguir. Mas o grande detalhe é que esse projeto de isenção e de progressão até os 7.500, ele tem um
ponto muito importante que não foi dito no discurso, que esta é apenas a segunda fase da reforma tributária ao longo do próximo ano, com a tendência que só entra em vigor em 2026. Por que tendência? Porque essa proposta, esse projeto de reforma tributária dentro do imposto de renda, ele só será votado possivelmente em 2025. Ou seja, os cortes serão votados esse ano, com o sentido de urgência, enquanto esse benefício, essa reforma, só será votada a partir do ano que vem. Bem, se o Congresso é uma desgraça que o petismo diz, o PT está confiando demais num Congresso para aprovar uma benesse depois de aprovar diversos cortes, né? Mas, enfim, isso também entra na parte de que o petista ele não quer ver a realidade, ele não quer se atentar para o óbvio. Isso, inclusive, quem atentou foi tanto o Jones, no vídeo dele, no último vídeo dele, não lembro o título do vídeo, mas eu vou deixar aqui o link do vídeo para vocês assistirem, porque tá muito bom. E o Breno Altman, inclusive Jones usa o Breno Altman no vídeo dele, mostrando justamente essa incoerência da estratégia política, né? Por exemplo, se eu sou um deputado da direita, da extrema-direita, obviamente que eu não ia votar a favor desse projeto, ainda mais se você anunciou que vai fazer um negócio, bota na porta da eleição para ser votado. O que eu faria se eu quero lhe derrubar? Bem, a resposta é meio óbvia, né? Para compensar esses 35 milhões de perdas com essa isenção, haverá um aumento de imposto para os mais ricos, que também está junto desse pacote, tá? O governo pretende introduzir uma alíquota efetiva de 10% para quem ganha mais de 50 mil por mês. A medida pretende fazer com que pague mais tributos quem se aproveita da pejotização, conversão de rendimentos de pessoas físicas em rendimentos de empresas. Não muda nada para quem trabalha com carteira assinada e recebe mais de 50 mil, porque essas pessoas já pagam a alíquota de 27,5%. Atualmente, segundo o governo, os 1% mais ricos da população pagam a alíquota de 4,2% de imposto de renda. Para o 0,01% mais rico, a alíquota efetiva é de 1,75%. É uma brincadeira, né? Enfim, isenção de imposto de renda para quem tem problemas de saúde valerá apenas para quem ganha até 20 mil por mês. Dedução de 100% dos gastos com saúde não mudará junto com o aumento de impostos para os mais ricos, que é esse aumento que a gente está falando aqui, medida que garantirá 35 bilhões para bancar o aumento da isenção. Ou seja, esse aumento, como disse inclusive Fernando Haddad no seu pronunciamento, é uma compensação não exagerada de ajuste de gastos e de despesas. E aqui vem os cortes, né? Aí começa o grande X da questão. Desde 2003, o salário mínimo é corrigido pela inflação do ano anterior pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, mais o crescimento do Produto Interno Bruto de 2 anos anteriores. A proposta mantém a parcela de crescimento pelo PIB, mas a variação real nos limites do arcabouço fiscal, ou seja, o salário mínimo ele pode até aumentar acima da inflação e em relação ao crescimento do PIB, mas ela tem que ficar dentro de um limite do teto, ou seja, vai ser criado a partir de agora diversos tetos dentro dos tetos específicos para regular despesas específicas como o aumento do salário mínimo. Para isso, o salário mínimo ele agora fica com uma limitação de 0,6% a 2,5% em relação ao ano anterior. Para 2025, o salário mínimo subirá 2,9%, porque ainda não está valendo essa regra. Se estivesse valendo, só podia aumentar no máximo 2,5%. Inclusive, vale lembrar que se essa regra do salário mínimo tivesse valendo, inclusive, isso é o que mostra, por exemplo, o Jones, trazendo um economista chamado Pedro Rossi, se essa regra tivesse valendo desde o início do governo Lula, o salário mínimo hoje seria menor que R$1.000. O abono salarial também é algo que será afetado, né? O benefício equivale a um 14º salário para quem ganha até 2 salários mínimos, e isso é muito importante a gente atentar. No Brasil, a grande maioria dos trabalhadores ganham entre 1 e 2 salários mínimos. Essa é a faixa mais prejudicada com os anúncios de Fernando Haddad. E, paradoxalmente, é a faixa que mais vota no PT, porque é as faixas que foram mais beneficiadas historicamente pelas políticas públicas dos governos petistas. Então, o PT volta à sua tentativa de ajuste fiscal no lombo daquele grupo, daquela parcela social que historicamente vota no PT. E por que essa parcela é a mais prejudicada? Justamente porque acima dessa parcela você começaria a pagar imposto de renda e pelo menos teria o benefício de ter a isenção para quem ganha até 5 mil, salário R$5.000 e até 7.500, uma progressão
diferenciada no imposto de renda. Então, o valor de até 2.640 será corrigido pela inflação nos próximos anos, em vez de seguir a política de valorização do salário mínimo. Ou seja, não haverá um aumento real do abono salarial. Assim como deixa eu ver se ele fala aqui, com o abono salarial subindo menos que o salário mínimo, o governo prevê que o benefício equivalerá a um salário mínimo e meio a partir de 2035. Ou seja, essa medida visa tornar o abono um salário mínimo e meio e não mais do que um salário como era hoje, né? A mudança será discutida em proposta de emenda à Constituição. Aqui um ponto positivo, né, dentro desse ajuste, que é a previdência dos militares, fim da morte ficta, para a família de militar expulso das Forças Armadas, que recebe pensão como se tivesse morrido. A família receberá auxílio reclusão, pago pelo Instituto Nacional de Seguro Social, a parentes de presos. A padronização, né, ou seja, vai padronizar alguns critérios da aposentadoria militar, que é diferenciada em relação à aposentadoria dos civis, da contribuição militar para o Fundo de Saúde até janeiro de 2026, né, uma padronização em 3,5%. Atualmente, os militares da Aeronáutica e da Marinha pagam menos. Extingue a transferência cota de pensão quando parte de um dependente que morre migra para os demais membros da família, somando 100%. Né? Estabelece progressivamente idade mínima para a reserva remunerada, que chega a 55 anos, ou seja, os militares se aposentavam muito cedo, agora foi dado um ajuste. Economia de 2 bilhões por ano. Também tem uma lei em relação aos supersalários, né? A lista de exceções ao teto remunerado nacional será definida por lei complementar. A medida vale para todos os poderes, todas as esferas federais, municipais e estadual. Eu ainda não li o documento, então não sei exatamente como isso vai funcionar, quais são os critérios, etc. Mas a questão é que vai ter uma regulamentação maior em cima dos supersalários. Tecnicamente já existe essa regulamentação, mas, bem, Brasil, né? Uma dificuldade danada para pôr isso em prática. Novo pente fino, né? É isso, né? Ressuscitando as ideias de Bolsonaro. Novo pente fino no Bolsa Família e no benefício de prestação continuada. O caso do Bolsa Família vai afetar diretamente pessoas que moram sozinhas. Essas são as pessoas que serão mais atingidas com esse pente fino. E no caso do BPC, salário mínimo paga pessoas com deficiência, idosos de baixa renda, ou seja, pessoas na linha da miséria, viu, BPC. Medida também prevê o endereçamento para o acesso aos benefícios, ou tornar mais difícil ainda que pessoas miseráveis tenham acesso a alguma renda. Essa é a ideia do pacote, para mim, é o mais perverso, né? Então vamos ver como isso vai funcionar, por exemplo, para o BPC. Prova de vida anual, como para os aposentados, além de biometria e reconhecimento facial para a concessão do benefício. Focalizar em pessoas incapacitadas, né? O problema é que diabo se entende por incapacitado, né? Se não vira um pouco que nem aquele filme, né? Daniel Blake, em que ele visivelmente não tinha condições de continuar trabalhando, mas a agência de aposentadoria lá da Inglaterra do filme, né, entende que ele é sim capacitado para trabalhar. Esse é o grande problema, né? A grande malícia, né? Algo que Fernando Henrique, toda liberalada, neoliberalada já fazia há muito tempo, né? Mas agora quem faz não é neoliberal, não. Vedação de dedução de renda, né? Para o enquadramento para receber o benefício não previsto em lei. Um ajuste para melhor verificação da renda. Renda de cônjuge e companheiro não coabitante e renda de irmão, filho e enteado, não apenas solteiros, coabitantes, passam a contar para o acesso. Não se você mora sozinho, não necessariamente com essas pessoas, isso pode influenciar a renda dos seus familiares, independente de morarem com você ou não. Como isso vai ser feito, qual é a estrutura disso, não necessariamente. Então, não coabitantes e coabitantes vão passar a contar. O problema é como, né? E a gente sabe que muitas vezes a pessoa que é deficiente, uma pessoa com deficiência, com dificuldades para o dia a dia, elas têm que morar com outras pessoas e precisam do benefício para poder bancar simplesmente e somente o seu tratamento de saúde. A gente sabe que isso é realidade no nosso país. Via isso várias vezes no Ibura, no bairro que eu morava. Qualquer pessoa que mora na periferia sabe o quanto isso é comum. Às vezes a pessoa recebe um benefício e aquele benefício é somente para cuidar da saúde dela. Os coabitantes estão pagando o aluguel, a luz, a feira e vivendo no limite. Mas bem, isso também vai contar. Atualização obrigatória para cadastros desatualizados há mais de 24 meses e para benefícios concedidos administrativamente sem Código Internacional de Doenças. Biometria obrigatória para atualização cadastrais. Em uma mesma família, a renda de um benefício volta a contar para acesso a outro, né? Ou seja, numa família só pode ter uma pessoa com deficiência e miserável por vez. Se tiver duas, aí já fica muito difícil, já influencia na lei, na contagem da renda familiar.
e etc. Bolsa Família, né? Como eu falei, ela vai se focar nas pessoas que moram sozinhos, e especialmente o governo pretende combater irregularidade nos pagamentos para beneficiários que declaram que moram sozinhos, chamados unipessoais. Restrição para municípios com percentual de pessoas unipessoais acima do disposto em regulamento. Ou seja, se você mora no município que tem muita gente que mora sozinha e você teria direito ao Bolsa Família, mas já tem muita gente que recebe, então azar é o seu. Se mude de cidade. Inscrição e atualização de unipessoais deve ser feita em domicílio obrigatoriamente, né, para poder verificar se a pessoa realmente mora naquela residência. E tudo bem, né? Tudo bem. A busca ativa, né? Inclusive no BPC era para ser feito isso, busca ativa. Se há uma fraude tão grande como o Lula tem falado, então que se faça busca ativa. Atualização obrigatória para cadastros desatualizados a 24 meses, biometria obrigatória para inscrição e atualização cadastral. Concessionárias de serviço público deverão disponibilizar informações de seus bancos de dados para viabilizar cruzamento de informações. As emendas parlamentares também vão ter que ser submetidas ao teto de gastos. Então, a lei complementar discutirá a limitação do crescimento das emendas. O limite de crescimento das emendas impostas ao arcabouço fiscal alinhado à lei sancionada esta semana pelo presidente Lula, ou seja, limitar as emendas pelo arcabouço fiscal. Restrição de emendas nas despesas discricionárias não obrigatórias do Poder Executivo, ou seja, o Poder Executivo está se autocolocando mais um teto, né? Eita, um para gostar de teto, esse Fernando Haddad, viu? Pelo amor de Deus, viu? Esse homem gosta de um teto demais, viu? Vedação de crescimento real das emendas não impositivas, de modo que o montante total das despesas crescerá sempre abaixo do arcabouço. Destinação de 50% dos valores das emendas de comissão para o Sistema Único de Saúde. Para 2025, essas emendas estão previstas em 11,5 bilhões. É importante ressaltar aqui que isso tem uma dupla caracterização e é algo que, claro, precisaria ver exatamente. Eu até quero fazer essa pesquisa depois para trazer para vocês exatamente sobre esse ponto da destinação dos 50% de valores de emendas de comissão para o Sistema Único de Saúde. Porque desde que foram colocadas as comunidades terapêuticas, isso no governo Dilma, tá? Desde que foi colocadas as comunidades terapêuticas dentro da rede de saúde mental e, portanto, interligada ao sistema de seguridade, ao sistema do SUS, você tem progressivamente um aumento de envio de verbas parlamentares para comunidades terapêuticas. Óbvio, com o orçamento secreto, a gente não tem como verificar exatamente para onde está indo o dinheiro, porque o orçamento é secreto. Mas eu vou tentar ver se isso é possível de ser averiguado, mas isso é uma intuição que eu tenho. Por quê? Se as comunidades terapêuticas que já recebem parte dessas emendas, a partir principalmente da bancada evangélica e etc., se elas já enviam essa parte desse dinheiro para projetos ligados a comunidades terapêuticas, com essa obrigatoriedade de ser colocado parte das emendas para o SUS, isso pode ser bom por um lado, mas ela pode ser uma maquiagem de outro. Ou seja, a maquiagem de fulano está enviando emendas para o SUS, quando na verdade ele está enviando emenda para a comunidade terapêutica que tem uma série de denúncias de trabalho forçado, de trabalho análogo à escravidão, de tratamentos bizarros e medonhos. Afinal de contas, o próprio governo federal, o próprio governo Lula, incentiva, através de editais anuais, o cadastramento de comunidades terapêuticas dentro do sistema de saúde do Brasil. Então, isso é uma coisa para ficar atenta e que, para eu poder falar, isso é muito mais uma intuição que eu posso estar viajando. Você deixa aí no comentário se eu estiver viajando ou se faz sentido o que eu estou falando. Bloqueio proporcional de emendas aos bloqueios do poder executivo, né? Os famosos contingenciamentos vão estar agora submetidos a uma nova regra e a partir de 2026, limite para emendas individuais e bancadas estatais devem seguir as regras do arcabouço fiscal. As emendas de comissão serão corrigidas apenas pela inflação a partir de 2026. As isenções fiscais, se houver somente, a Haddad fez aquela palhaçada toda, né? Divulgou a lista das empresas que recebem isenção fiscal e tal, aí pensava-se que ele ia para cima das isenções fiscais. Não foi, não fez nada, fez só botou aí para fazer uma graça, né? Que é, se houver déficit primário de 2025 em diante, no ano seguinte fica vedada a criação, majoração ou prorrogação de benefícios tributários
condizentes a esse déficit. Então, ou seja, é um plano B. Ou seja, se depois de esmagar pobre ainda assim não der para fazer o déficit, se você fez contingenciamentos do orçamento público e ainda assim não fez o déficit, aí sim, depois de fazer várias outras manobras, você mexe nas isenções fiscais. Né? O gasto, né? O gatilho do reenquadramento a partir apenas de 2027, acima da inflação, das despesas não obrigatórias caírem de um ano para o outro. Ou seja, tudo vai ser colocado dentro do teto de gastos, dentro do arcabouço fiscal paulatinamente. O novo Vale Gás e o pé de meia gastos com o programa serão inseridos no arcabouço fiscal. Ou seja, o aumento o pé de meia nem nasceu, já está submetido ao arcabouço fiscal. Né? Educação em tempo integral. Até 20% do aporte da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, poderão ser empregados para a criação, empregados em ação para a criação e manutenção de matrículas em tempo integral na rede pública. Não, apenas um rearranjo, né, da aplicação da verba. Tem que ver com as pessoas que entendem mais de Fundeb quais são os impactos disso, até porque aqui está bem por cima também. Lei Aldir Blanc, repasse de até 30 bilhões ausentes. Continua mais condicionado a recurso pelos anos anterior. Concurso público, escalonamento e provimentos em concurso 2026 com meta de pelo menos 1 bilhão de economia. Ou seja, a ideia é que haja uma redução nos concursos públicos. Subsídio e subvenções, autorização para ajuda orçamentária de cerca de 18 bilhões em subsídios e subvenções. Atualmente, o Banco Central manda a conta de alguns subsídios como Proagro ao governo, sem limitação orçamentária. Com a proposta, o governo só poderá gastar em subsídio o que estiver autorizado no orçamento. Fundo Constitucional do Distrito Federal, correção e recursos pelo IPCA, igual ao Fundo de Desenvolvimento Regional criado pela regulação tributária. Isso aqui importantíssimo aqui agora. DRU, que quem lembra da era de FHC sabe quando ele criou isso, o quanto o PT esperneou, chamou de neoliberal, que era uma desgraça, DRU, que vai destruir o direito do povo, que vai tirar o pobre do orçamento, e tudo isso era verdade, prorrogado pelo PT. Até 2032, a DRU permite que o governo possa gastar livremente até 30% das despesas. Agora, gastar livremente com o quê? Porque como foi a criação da DRU? A Constituição brasileira tem uma série de gatilhos orçamentários para as áreas sociais, como, por exemplo, saúde, educação, seguridade social, etc. Existiam diversos mínimos que deveriam ser gastos com essas áreas. Portanto, uma boa parte do orçamento que estava previamente comprometida com essas áreas. O que é que Fernando Henrique faz? Ele cria a DRU, Desvinculação de Receita da União, ou seja, desvincula a receita da União dessas áreas sociais, para poder cumprir déficit primário, para poder sair do déficit primário, ajustar as contas públicas, pagar juros da dívida e esse tipo de coisa. O PT, que passou tantos anos da sua existência, né, criticando acertadamente a DRU, hoje o PT renova a DRU até 2032. Novas despesas devem observar a variação da despesa atualizada limitada pelo crescimento permitido do arcabouço, ou seja, isso aqui cria e reforça um outro problema, que é matematicamente, e aqui, Johnny já falou, Decache já falou, esse economista Pedro Rossi também já falou, Breno Altman já falou, uma cacetada de gente já falou, o óbvio, que é matematicamente, aritmeticamente, você calculando aqui assim, 2 mais 2 igual a 4, ou o arcabouço fiscal é incompatível com uma série de despesas, como, por exemplo, os pisos constitucionais da saúde e da educação. Eles não foram atacados nesse conjunto de cortes anunciado, mas eles serão atacados. Porque, obrigatoriamente, e há um reforço agora normativo, a criação de despesas deve ser limitada ao crescimento permitido pelo arcabouço. E aqui, revoga o dever de execução do orçamento, né? Tem que o orçamento agora ele passa a ser mais flexível. O mais engraçado principalmente em relação ao BPC, que é o que me toca mais, eu acho que é o que ataca pessoas mais vulneráveis nesse processo de cortes que anunciado por Haddad, é que o PT, em 2019, aqui, site do PT, tá? pt.org.br. Bolsonaro tentou aplicar um processo muito parecido com esse que o PT tá fazendo, justamente uma operação pente fino no BPC. A ideia era economizar 9,8 bilhões em gastos e, segundo o governo, na época o governo Bolsonaro, o discurso era combater fraudes para economizar, que é o mesmo discurso de Fernando Haddad, né? Ou seja, o PT conseguiu. Em 2018, criticar Bolsonaro, em 2019, criticar Bolsonaro por algo que
ele em 2024 está fazendo. Simplesmente inacreditável, né? E aí a gente vai para o elemento mais central do nosso vídeo, né? Como eu falei, depois do anúncio do pacote de Haddad e das críticas que uma parte do debate público tem feito dos apontamentos neoliberais, e de fato neoliberais, desse conjunto de ataques maquiados por algumas pequenas benesses, produziram na petaiada, no gado vermelho, um grande alvoroço, né? De sair xingando todo mundo, de sair elogiando qualquer coisa, de chamar pobre de malandro, de vagabundo, enfim. Então, o grande ponto aqui é que, de fato, o mercado se mostra nervoso e insatisfeito com as políticas apresentadas no pacote de Fernando Haddad. Isso significa, então, que o pacote é excelente porque o mercado está nervoso? Não necessariamente. Qual a natureza do nervosismo do mercado? Bem, a natureza do nervosismo do mercado, se a gente for analisar o que o mercado está falando, são algumas. Vamos lá. Aqui, num dos maiores lixos da mídia burguesa, né? Estadão. Então, Estadão investidor, né? Para ver exatamente o que eles estão pensando. Um dos pontos, o Estadão coloca o atraso, né? Demorou muito para sair o pacote, beleza, esse aí é o de menos. Isenção no imposto de renda para quem ganha 5 mil. Claro, né? O mercado queria zero benesses, e mesmo que essa benesse tenha sido acompanhada de um monte de corte, ele queria zero benesses. Ramos acredita que a inclusão de uma medida de estímulo que reduz a arrecadação do imposto de renda, combinada com uma tributação incerta para os contribuintes de alta renda, reforça a percepção de que o governo mantém uma estratégia de arrecadar e gastar, em vez de focar no ajuste fiscal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O fato de você estar compensando, inclusive a Haddad fala, né? É uma compensação moderada, né? Ou seja, se vai deixar de arrecadar 35 bilhões por conta da isenção de pessoas que ganham até 5 mil, e vai arrecadar 35 bilhões que vão ser pagos por pessoas que ganham acima de 50 mil. No fundo não é nada, né? Mas é isso, né? A burguesia, ela quer tudo, né? Por outro lado, Felipe Miranda, CEO e fundador da Empíricos, avalia que a reação inicial do mercado foi mais pessimista e negativa do que deveria. Na própria burguesia, há uma percepção diferente, né, em relação ao pacote. Se a isenção vier acompanhada de medidas de compensação e redução da arrecadação, ela pode ser neutra, como tecnicamente é feita para ser, né? E aqui, um segundo ponto, são propostas incertas e difusas, né? Ou seja, a elaboração das propostas que parecem pouco direcionadas. Ele também enxerga que as medidas apresentam um rendimento incerto e não estão tão claras quanto a seus benefícios para política fiscal. Na visão da Ágora, o pacote foi frustrante na medida em que incertezas não foram dissipadas. Para os mercados, dificilmente teremos alívio nos juros, no câmbio, e nem tampouco na melhora para os ativos de riscos, né? No câmbio a gente já está vendo o dólar subindo para caramba. Apesar da estimativa contida no pronunciamento indicar um efeito de 70 bilhões, esse montante incerto se inviabiliza, seria insuficiente para as necessidades do ajuste fiscal e dos alcances das condições de sustentabilidade em relação à dívida PIB. Isso aqui é fundamental, que é o que todo mundo tem falado quando se criticou o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal é aritmeticamente, matematicamente incompatível com os gastos sociais. Ele necessariamente demanda um constante ajuste fiscal. Esse ajuste de Haddad vai ser insuficiente, ele vai demandar outro, e depois vai demandar outro, e depois vai demandar outro. Então isso tá claro, inclusive pelo próprio comentário do Felipe Salto, que é economista-chefe da Warren Investimentos, né? Tamanho das medidas, né? O mercado ainda tem dúvidas de que o pacote realmente atingirá a economia de 70 bilhões projetadas pelo governo. Devemos ficar entre 40 e 50 bilhões. Interpretamos o anúncio de ontem como uma tentativa de evitar o colapso fiscal. Obviamente, enquanto existir arcabouço fiscal, vai existir o risco do colapso fiscal. Inclusive, o neoliberalismo, para quem... Se você pega, por exemplo, autores que vão analisar o neoliberalismo de dentro, você vai perceber que o neoliberalismo ele necessita dessa demanda constante de entrar em colapso para poder justificar um esmagamento, um choque maior no social, que produz cortes, retiradas de direitos e assim por diante. O pacote apresentado tem falhas e deveria ser muito mais restritivo, mas é o que é viável no momento. A partir de 2027, olha o que Miranda coloca, a partir de 2027, independente de qual governo foi eleito em 2026, será inevitável, por uma razão aritmética, revisitar a questão fiscal e redefinir o tamanho do Estado brasileiro. E veja, essa necessidade aqui, ela foi criada pelo arcabouço fiscal. Ela é criada pelo arcabouço fiscal. Esse cara falaria
faria isso independente de qualquer situação, com arcabouço ou sem arcabouço, porque ele é um neoliberal safado. A questão é, o arcabouço fiscal faz com que isso que ele está falando seja necessário, fundamental, inclusive produzindo riscos de impeachment, de punições gravíssimas. Basta ver quais são os gatilhos do não cumprimento do arcabouço fiscal. Dificuldade de aprovação no Congresso. Mais uma preocupação está relacionada a dúvidas quanto à aprovação da proposta no Congresso Nacional. A atuação firme nesse sentido será essencial, já que as medidas ainda precisam ser aprovadas. O que, além de poder significar que parte das discussões devem ficar apenas para o ano que vem, pode levar a uma desidratação, o que significaria novas pressões sobre o dólar e sobre o mercado brasileiro. Bem, o governo Lula tem tratado de, inclusive, apoiar o candidato de Lira para poder garantir a aprovação desses pacotes, né? E aí, isso que a gente tem falado e colocado e pontuado sistematicamente, de que necessita uma constante, o arcabouço fiscal necessita um constante ajuste fiscal, esse é o primeiro, ano que vem vai precisar de outro, depois vai precisar de outro, 2027 vai precisar de outro. É dito, inclusive, pelo próprio Haddad. Veja, isso aqui, ó, 28/11, matéria de ontem. Após o dólar bater R$6, Haddad disse que é preciso colocar em xeque profecias não realizadas do mercado. Rui Costa diz que IR isento para quem ganha até 5 mil foi promessa de campanha de Lula. Grande constatação. Segundo Haddad, o trabalho de ajuste não se encerra com o pacote. Não acredito em bala de prata. Nós não vamos resolver 10 anos de déficit primário de um ano para o outro. Estou satisfeito com o resultado deste ano. Às vezes, uma medida como colocar pé de meia dentro do orçamento de educação do que uma mudança até 2020 e 2029 do indexador da vinculação. Às vezes, o orçamento da saúde já está acima do mínimo. Foi feita essa consideração sobre cada ponto que está aqui. Todo mundo cedeu às evidências. O que vem sendo dito já há um tempo em relação à proposta de Fernando Haddad é que ele, uma hora ou outra, como ele já tem indicado, inclusive isso explica a pressão dos mercados, é que ajuste fiscal necessita avançar e avançar ainda mais. E avançar para onde? Avançar para a saúde, para a educação, como eu já indiquei, Johnny já indicou. Esse artigo de Antônio Martins, que saiu no Outras Palavras em abril desse ano ainda, né? Então você vai ter, por exemplo, sendo colocado que há uma necessidade de se atacar os pisos constitucionais da saúde e da educação. E aqui vem o ponto central, o elemento central de toda essa narrativa, né? De toda essa ideia de que se o mercado está achando ruim é porque o pacote é bom. Na verdade, o mercado ele entende e faz um jogo político muito bem elaborado, que é a pressão constante de um lado, que inclusive essa pressão é reforçada pelo próprio governo ao se colocar o ajuste fiscal. Ele necessita reforçar uma política de austeridade, ele necessita tocar uma política neoliberal de austeridade. Se o próprio governo se colocou essa pressão, ela vai ser maximizada a última potência pelo mercado, por óbvio. A direita e a burguesia, ela não atua num governo que se diz de pacto de coalizões e de conciliação, rebaixando suas pautas. Ela atua como se deveria atuar a gente, maximizando suas pautas, jogando suas pautas lá para cima. Então, se você cortou BPC, salário mínimo, Bolsa Família, não sei o quê, mas deu uma coisinhazinha de nada, ela vai achar horrível. E não só por isso, e não só pela coisinha que foi dada, porque ela sabe que aquilo é muito pouco, aquilo não é nada, aquilo não mexeu em nada, não houve taxação de grandes fortunas no sentido robusto do termo. O que a burguesia quer é que o governo continue recuando, e isso é propício porque é um governo que recua. Ou seja, se você, relação de forças, ou seja, se uma força está puxando para cá e outra se uma força está empurrando para cá, outra está empurrando para cá, ganha quem fizer mais força. Se o governo não faz força para produzir pautas de esquerda, ele vai recuando. E aí o que é que o outro lado faz instintivamente? Empurra mais ainda. Tentei desenhar aqui agora. Já eu vou fazer um mapinha, que nem aquelas aulas de física de força para lá, para cá, etc. Chamar meu amigo Natan para dar uma aula de relação de força de física de Newton aqui, saca? E isso é uma analogia muito precisa sobre o que é esse conflito político. Então, o mercado não está achando ruim porque ele está achando ruim. Ele está achando bom que houve cortes em cima do povo, corte em quem ganha 1 e 2 salário mínimo, tirar direito dessa galera, botar
um teto na política de aumento de salário mínimo, que era a bala de prata do governo Lula, sabe? Era aquele argumento que fazia as pessoas votarem no governo Lula. Então, se vendeu, se deu tudo, e o que a burguesia quer é mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, até não sobrar nada. Até não sobrar nada. E do outro lado você tem um ministro e um governo disposto a dar, até não sobrar nada. Ainda que ele tente fazer isso fingindo conciliar o inconciliável, porque o teto de gastos, o arcabouço fiscal, é inconciliável com qualquer política pública progressista. Inconciliável. É uma mentira que é conciliável. Ela, a médio e curto prazo, provoca o colapso fiscal. A burguesia sabe disso. A burguesia sabe disso. Ela só está o que ela está cobrando é que se cumpra o arcabouço fiscal. E ela tá puta porque o governo está com melindre para cumprir o que ele mesmo se propôs a fazer. E não tem coragem por quê? Porque houve pressão, houve reclamação, houve chiadeira e, fundamentalmente, porque sabe, através dos índices de popularidade do governo que vem caindo sistematicamente, que essas medidas são impopulares. E digo mais, quem está reclamando, quem está achando ruim, sabe desse cenário. E se você não está numa posição, como disse João, se você não está numa posição fetal, negando a realidade, o caminho que esse governo está seguindo é o caminho de pavimentação do retorno de uma direita ou de uma extrema direita. Com Lula ou sem Lula, viu? Nem toda hora o santo faz milagre, viu? Nem toda hora o santo faz milagre. E eu digo mais, se o santo não fizer milagre, eu quero ver como é que vai ficar essa galera gado correndo feito barata tonta quando você joga Baigon em cima. Se vai entrar numa negação completa, se vai tentar transformar em Marte, se vai culpar a extrema direita, se vai culpar a extrema esquerda, se vai culpar Jesus, se vai culpar Zé Buchudo, se vai fazer feito Lula. Cadê? O que foi que Lula falou aqui? Vamos ver o que é que Lula falou sobre os beneficiários do BPC? Segundo Lula, ninguém tem direito de ser malandro e receber o benefício indevido. Ai, Lula, meu Deus. Fizemos uma contenção para cuidar do orçamento, porque senão seremos obrigados a comunicar aos ministros, o que desencadeia a guerra silenciosa contra o presidente. Que guerra silenciosa contra o presidente? O que é que Fernando Haddad tá falando? Sei não. Aí Lula afirmou que o governo buscou reformar a política de renda para dar uma ajeitada na casa, né? A gente sabe como é. Quem é que ama essa analogia de instituições, política pública com casa, né? Antigamente, você podia dizer quem é que podia fazer isso. Cadê? Enfim, não apareceu aqui, não. A declaração completa, infelizmente, não apareceu, não. Mas tem no YouTube, vocês podem procurar, né? Segundo Lula. Ninguém tem direito de ser malandro e receber o benefício indivíduo. Imagine os malandros que recebem o BPC, né? Você pode negar a realidade, meu querido. Você pode me xingar, você pode xingar Jones, você pode xingar Gustavo, você pode xingar João Carvalho, você pode xingar o Humberto, você pode chamar de web comunista, você pode chamar de DCE. Escolha o apelido carinhoso para comunista e diga aí. Você pode chamar de bolsonarista, pode chamar de linha auxiliar da direita, pode chamar do que você quiser. A realidade é que o PT, historicamente, venceu suas eleições 2002, 2006, com Dilma 1, Dilma 2, Lula agora, na faixa de pessoas que ganham 1 e 2 salários mínimos. Essas pessoas são as mais atacadas pelo governo, porque são pessoas aposentadas que vão ser prejudicadas, pessoas que ganham 1, 2 salários mínimos que não vão ter aumento de salário mínimo como tiveram nos últimos anos, vai ter aumento baixíssimo do salário mínimo. Pessoas que ganham BPC que vão passar a perder o BPC e que vão entrar na linha da miséria e na dificuldade, e famílias que vão entrar em muita dificuldade, que cuidam de pessoas que recebem BPC, vão entrar em muita dificuldade, muitas delas que não vão conseguir manter o cuidado adequado a essas pessoas. Essas pessoas são 70% da população brasileira. E essas pessoas não serão beneficiadas com a isenção de imposto de renda, porque elas já não pagavam imposto de renda. O que você acha que a piora na vida de 70% da população brasileira vai fazer? E aí, meu amigo, você pode postar Brasil 247, meme de petista maluco de Twitter que fica xingando todo mundo e aloprando com geral. Você pode xingar Jones à vontade, pode me xingar à vontade, pode xingar Deus à vontade, pode praguejar os céus, fazer promessa de descer aos infernos. Não anula o fato de que está se atacando 70% da população brasileira, que é a base eleitoral do PT, para agradar uma Faria Lima que não cansa de ter fome de austeridade. E que por isso que ela está insatisfeita, porque ela quer mais.
Ela quer que ataque mais. Ela quer que tire mais do pobre. E ela não vai cansar de tirar. E o próprio Haddad já falou, como a gente viu aqui, que vai tirar. Vai dar a Faria Lima o que ela quer. Vai tirar sim. Quer negar a realidade? Meu parceiro, você pode falar o que você... Como diz o ditado, né? Quem tem boca fala o que quer. E eu, infelizmente, estou aqui na internet, faço trabalho na internet, tenho que ouvir, inclusive, essas porcarias. Inclusive, para entender o que se passa, né? Eu que gosto de analisar a parte mais subjetiva da coisa, o que se passa na cabeça de um ser que nega a realidade a esse nível. Das duas, uma, é cinismo ou é um processo de relação bastante complexo. Então, você pode negar o que você quiser. Agora, se você preza e quer combater a extrema-direita e evitar com que a direita volte ao poder, seja com Lula, evitando com Lula, seja com, sei lá, qualquer um, a sua obrigação é fazer a oposição de esquerda ao governo. Seja estando dentro do campo petista, seja estando fora. Como, inclusive, vários petistas colocam. Genuíno, Breno Altman, o próprio Pedro Rossi, enfim. Sabe por quê? Porque se a gente não parar os ataques a essa parcela da população que vota na esquerda, não vai ter quem vote na esquerda. E isso não é comunismo, não. Isso é o básico do mínimo, do elementar do pragmatismo político. Mas se nem isso sobrou ao PT para poder dar tudo a Faria Lima, então, meu amigo, então não tem do que reclamar com quem diz que a esquerda morreu. Beleza? A gente tem um caminho difícil, longo pela frente. Porque a gente tem que enfrentar um governo de ataques ao povo, que maquia muito bem esses ataques. A gente tem um momento difícil. Enfrentar um governo que colonizou o imaginário de uma parcela enorme das pessoas, como o que é esquerda é o PT. Então, se a gente tá lutando contra a direita, então temos que ser favorável ao que o PT está fazendo, porque o PT é a esquerda, é uma neutralização da crítica que a gente precisa combater. Esse conjunto de cortes de Haddad seria muito pior. Ele demorou para sair porque teve muita pressão. Inclusive, foi colocada essas coisas, essas pequenas benesses, justamente para poder diminuir o impacto negativo que já seria de todo jeito, por conta da pressão que estava sendo feita. O governo Lula não foi para a cadeia de TV para falar sobre a escala 6x1, preferiu ir para a cadeia de TV e dar entrevista como Lula, chamar de malandro quem está recebendo o BPC, sem prova nenhuma. Cadê as provas de que tem fraude no BPC? Cadê? Porque o próprio modelo de verificação das fraudes é um modelo que não é um modelo de verificação das fraudes, é um modelo de imposição de obstáculos para as pessoas não conseguirem retomar o seu benefício. Até porque, como disse Jones, como disse De Caixa, etc., se tem fraude, não tem meta de corte. Porque se você não investigou ainda as fraudes, como é que você sabe que vai cortar tanto? Você investigou? Cadê o documento da investigação? Contexto dificílimo, onde tudo indo como está, a gente caminha para pavimentar o retorno da direita e da extrema-direita. Especialmente se for um candidato como Haddad. Não ganha nem eleição de representante de turma, com o carisma que ele tem. O cara conseguiu perder uma eleição para Dória estando no governo. Se for Lula, tem alguma chance pelo único e exclusivo fato de que Lula é Lula. Mas por esse governo, zero. Não tem nada a mostrar. A não ser ataques para sua própria base. Fechou o ouvido para diversas greves, fechou o ouvido para a pauta da escala 6x1, atacou sua própria base, chamou de malandro beneficiário do BPC. Ou seja, desse governo não tem nada a mostrar. Tem a mostrar exatamente a quem fica dizendo que tá reclamando porque tá achando ruim, porque é popular, que é a Faria Lima. Essa foi a maior beneficiária. Só que a Faria Lima, ao contrário de uma esquerda covarde, não é covarde. Você vê que seus interesses estão sendo atendidos e vai mais para cima, quer mais ataques, quer mais ofensiva contra o povo. E ela não vai parar. Se a Haddad lançar um próximo pacote, vai achar ruim também. Se achar um outro, vai achar ruim também. O mercado nunca acha bom nada. Ele só acha bom o sangue do povo trabalhador escorrendo. Aí ele acha maravilhoso. Vamos deixar de abestalhamento e de se a Faria Lima achou ruim é porque Haddad é um herói do povo brasileiro. A Faria Lima achou ruim porque Haddad não é... Haddad é um frouxo para tocar pautas de esquerda e se dizer de esquerda e ser de esquerda, que nunca foi, né? Mas enfim, beleza. Mas é frouxo o suficiente até para dizer que é de direita, até para dizer que é neoliberal. Aí fica arrumando jeitinho para fazer política neoliberal sem dizer que está fazendo política neoliberal. E aí aparentar um progressismo que é só um neoliberalismo progressista difuso que está massacrando o povo brasileiro e que vai massacrar o povo brasileiro. Haddad está criando uma estrutura para a médio e longo massacrar o povo brasileiro.
É isso que ele está fazendo. Qualquer coisa que você acha que isso é um exagero, etc, etc, etc. Beleza, meu parceiro. Tudo bem. Tem cálculos, tem economistas que estudam os efeitos do arcabouço fiscal, etc. Você não quer acreditar, meu amigo? É isso. Enfia a cabeça no fantástico mundo de Bob e siga sua vida à vontade xingando comunista na internet, pô. Então é isso. A gente ficou um vídeo longo, mas necessário para a gente analisar um pouco desse discurso que tem circulado no webpetismo, né? Ou no gado vermelho. Vida de gado. É isso, pessoal. Valeu e até a próxima.